mais uma ainda. né? Ó, Uhum. Foram dois dias que não tiveram, né? isto. Teve um dia. Foram os dias que não tiveram, olha. Foi dia 26/4, não teve, por causa do fórum. Depois, no dia 17/5, não teve por causa do temporal. E essa de hoje então, seria a aula número 7 com a aula número 8 a semana que vem ainda. Ó, então, Então, muito boa noite a todas as pessoas no nosso encontro aqui, do nosso encontro de comunicação participativa. Agradecer mais uma vez, então, a Unisol pela oportunidade. Eu acho que está sendo uma experiência muito bacana os nossos encontros. Tem tido bons debates, acho que a gente tem trazido boas reflexões aqui no grupo, né? E agitar o pessoal aí, né? Movimentar. Então, agradecer a oportunidade. Lembrando, né, gente, quando me foi passada a oportunidade de fazer esse curso com a gente aqui, eu já estava muito feliz com a oportunidade do curso de fotografia, né? Que a gente já tinha conseguido fazer uma experiência tão bacana. E aí esse aqui ainda pensava assim, não, vamos fazer algo mais bacana ainda, assim, fazer algo mais de debate, mais de trazer opiniões, trazer experiências, sobretudo, né? Trocar experiências, né, gente? Muito importante. Teve uma pessoa na aula passada, ela comentou até que ela se sentia aqui no grupo, que ela se sentia num... Como é que ela comentou mesmo? Me fugiu a palavra agora, que ela se sentia num lugar de debate, assim, num lugar de... no intercâmbio. Ela dizia, esse nosso encontro aqui é um intercâmbio. Isso aí mesmo, intercâmbio. Então, agradecer a oportunidade desse intercâmbio aí, que está sendo tão legal, aí, tanta gente. E comentar, é impossível não comentar, então, da nossa plenária que a gente teve agora no sábado. Olha, foi muito, muito bacana, foi uma experiência muito legal. Conseguimos, então, nos encontramos algumas pessoas que fazia bastante tempo que não encontrava, outras pessoas que a gente se conheceu pessoalmente lá pela primeira vez, então legal. Mas, sobretudo, foi muito bacana o trabalho desenvolvido, nossa, sensacional. Um, Merece um lugar de debate e de busca, né, de busca de proposta, de busca de construção de proposta, de busca de um norte. Eu acho isso incrível, gente. Isso que para mim é mais bacana, assim, uma das coisas que eu acho mais legal na economia solidária é essa busca, né, na verdade, né, que digamos assim, uma busca, uma eterna busca, né, uma prática. A gente trabalhar com economia solidária é uma prática. E o que a gente fez ali no sábado da plenária foi, nossa, foi uma senhora de uma prática. Eu gosto muito de pensar, né, uma coisa que muita gente tem, nos últimos tempos, a gente tem conversado muito sobre democracia, né? Então, eu gosto muito de conversar sobre o conceito de democracia, porque para mim a democracia é algo assim que, nossa, que é muito difícil de conceituar, inclusive. Não são medos de palavras que vão definir o que é democracia, né? Democracia é algo muito complexo. É algo que a gente poderia passar aqui a aula inteira, inclusive, conversando sobre o que é democracia, sobre como praticar a democracia, sobre como buscar isso, né? E o que a gente fez na plenária, nossa senhora, gente, aquilo ali é uma senhora de uma prática democrática, assim, ó, foi sensacional. A começar pelos lanches, né? Tem gente que gosta sempre de lembrar dos lanches. Os lanches estavam excelentes, assim, nossa, teve muita gente que levou muitos bolos, muitos salgadinhos, nossa, coisa muito gostosa mesmo. Depois do almoço, uma galinhada lá que o pessoal fez assim com tanto carinho, que estava um arraso também, nossa, estava muito, muito bom.
E pronto, né? E o trabalho do pessoal, né, gente? A gente, olha, parabenizar o pessoal guerreiro aí que saiu de casa às 2, 3 da manhã e pegou, veio para Porto Alegre, participou da plenária, depois da plenária voltou para casa ainda, e com chuva, com temporal, com frio, e com todo esse deslocamento ainda fez aquele baita trabalho lá, a gente começou cedo, começou 8h30, e foi até 5 e pouquinho, mais ou menos, ali, e dar os parabéns pro pessoal. Nossa, foi um trabalho sensacional. Olha, eu achei tudo fantástico, assim. Foi, como eu falei, né, um belíssimo exercício de democracia, né? Eu gosto sempre de dizer nos meus cursos, tanto curso de fotografia, né, do aula de fotografia, tanto curso de fotografia como curso de yoga, né? Eu gosto de dizer, então, muito que a yoga, ó, coisa querida, Cris, eu gosto sempre de dizer assim, né, que a yoga é prática, né, você tem que praticar. Então, a fotografia também é prática, então, tudo na vida é prática, né. Então, a democracia é algo que, olha, quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente buscar e praticar, buscar formas de praticar a democracia, mas quanto mais a gente buscar isso, mais a gente vai entender o que que é, mais a gente vai ter uma comunicação, digamos assim, mais democrática, né, mas a gente vai ter um entendimento mais democrático das coisas. Então, dá os parabéns para todos. Assim, nossa, foi um sábado de trabalho grande. Chegou no final, estava todo mundo bem cansado já, mas foi muito, muito bom mesmo. Assim, nossa, foi muito bom. Eu queria perguntar se alguém tem alguma coisa para trocar sobre a plenária, sobre o encontro do fim de semana. Pode levantar a mãozinha aí que a gente abre o microfone. Por favor, vamos já começando a participar do nosso encontro aqui. Então, quem quiser compartilhar alguma coisa sobre a plenária, sobre o fim de semana. Lembrando, então, né, gente, que a gente, então, nosso curso de comunicação participativa. O que é comunicação participativa? Ó, comunicação participativa também, então, é algo muito complexo, não é uma coisa simples, né? Não é. A comunicação participativa é tal, dentro de vários, não. Comunicação participativa é algo complexo, é algo que a gente vai buscando compreender e buscando, sobretudo, desenvolver com o passar do tempo. É algo que é novo, muito novo na nossa sociedade, falar sobre comunicação participativa. Então, a gente já conversou lá no início do curso, né? Eu gosto sempre de dar uma lembradinha, assim, dos aspectos históricos, algumas coisas, assim, para a gente reforçar a nossa memória. Uma coisa que me chamou a atenção, voltando aqui para a plenária também, que eu já estava esquecendo, muito bacana ver na plenária também bastante coisas das que a gente tem debatido aqui nas aulas. Achei sensacional também isso. Apareceram várias coisas que a gente conversa aqui nas aulas, que a gente conversa nos nossos encontros. Boa noite quem está chegando, boa noite. O pessoal que a gente finalmente se conheceu ao vivo aí. O pessoal, e foi engraçado, porque nós estávamos todos de máscara lá, e isso aí eu achei que foi muito bom também, acho que é uma boa atitude, né? A gente está todo mundo meio assustado ainda com o Covid, etc. Então, todo mundo usou máscara, e aí as pessoas chegavam lá que não se reconheciam, foi muito engraçado. Mas pronto, né? Teve gente que demorou um tempo para conhecer, assim, mas foi muito bacana. Foi realmente muito bom, gente. Então, ó, se alguém quiser conversar alguma coisa sobre a plenária, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, mesmo se alguém quiser compartilhar alguma coisa que foi discutida aqui no curso e que não sei se viu na plenária, se discutiu na plenária, fiquem à vontade. Eu vou falando aqui, vou retomando alguns pontos enquanto a gente vai se preparando. E lembrando, né, então, ficou um tema de casa para fazer. Vamos ler direitinho o que tinha ficado de tema de casa. Ó.
aí, ó. Pois é isso aí, todo mundo presente, maravilha. Ó, o que ficou de tema de casa, então? Tema de casa ficou para a gente planejar e desenvolver uma ação para tornar a comunicação mais participativa na sua iniciativa ou grupo de trabalho. Então, pensar, não precisa ser uma ação, pode ser mais de uma, né? Pensar ações, o que a gente esteve vendo já no curso, né? A gente esteve vendo o que é comunicação participativa, que a gente estava conversando agora sobre isso. Então, comunicação participativa é essa busca, a partir do momento que as pessoas começaram a pensar na comunicação não só como uma mera comunicação, mas como um lugar de engajamento, um lugar de acolhimento, a partir do momento que as pessoas começaram a pensar a comunicação como, e esse para mim é uma das coisas que eu achei mais bacana assim, no curso assim, de ter discutido, que é a comunicação como um direito do ser humano, né? Um direito um direito humano, e eu acho isso incrível porque isso nos faz pensar em tantas coisas, né? E realmente não faz sentido, né? Numa sociedade que hoje em dia é tão importante a gente saber ler, saber escrever, saber mexer em aparelhos eletrônicos e saber se comunicar dessa forma, é tão importante a gente instruir as pessoas a usar isso. Hoje em dia tem muita gente que está ficando um pouco mais afastada das coisas porque não tem o conhecimento do eletrônico, vamos supor, porque não tem o conhecimento que não tem acesso à internet. Pronto, a gente tem discutido isso no curso, né? Tem vindo bastante informação, né? Então, a gente discutiu bastante o que cada um acha, né? Que comunicação participativa, o que poderia ser, o que ambicionamos. A gente fez aquele exercício, então, da hélice quíntupla, visualizando os nossos parceiros, visualizando a nossa forma de trabalho, a nossa forma de trabalho no nosso grupo de trabalho, ó, o pessoal chegando aí, que maravilha. E quem não foi na plenária, né, olha, por favor, tentei ir na próxima, que estava muito bom. Então, a gente fez aquele exercício da hélice quíntupla, que todos nós, então, podemos visualizar, e quando a gente pensa na nossa comunicação, a gente tem que pensar na nossa comunicação também com aqueles atores todos que foram mapeados lá na hélice quíntupla, né? Então, o exercício de hoje, quando vocês forem pensar, até porque durante a aula a gente vai conversando, que é natural, às vezes a gente vai tendo ideias também, vai acrescentando ideias na nossa fala, né? Falamos da hélice quíntupla, depois a gente fez aquele exercício, então, do Crazy Eight, que a gente conseguiu, então, trouxe várias coisas, várias ideias, sobretudo trocar experiências, né, gente? Eu acho que eu acho que é a coisa mais bacana, assim, acho que a coisa que a gente mais cresce como ser humano, assim, é a gente trocar experiências, trocar, trocar informações, trocar experiências para a gente trocar isso porque quando a gente escuta uma história de alguém, de alguém que nos é próximo, aquilo muitas vezes aquilo nos toca, nos entra, penetra bastante na nossa mente, né? Então é uma coisa muito boa a gente proporcionar essas trocas, proporcionar e para mim esse curso é uma oportunidade disso, então, né? De que fazer todo mundo trocar as experiências. Gente, tem alguém que quer compartilhar alguma coisa, alguém que quer compartilhar alguma observação? Olha, Sônia, pode comentar, Sônia, por favor. Tem que abrir o microfone, querida, tá fechado. Aí, eu vou compartilhar minha história que aconteceu em Carazinho, que eu comecei a trabalhar com os surdos. E devido à dificuldade que eles tinham na época, eu fui para a Ubra para aprender Libras, porque eu tenho um filho surdo. E daí eu achei necessário para ajudar os outros também, né?
porque lá em Carazinho, na época, a gente tinha muita dificuldade de professores de Libras e a gente queria alfabetizar eles. Daí eu abracei a causa e me orgulho muito, porque hoje eles estão todos bem. E tem professor, tem a professora Lisandra lá também. Então foi muito bom, a gente compartilhava com o pessoal de Passo Fundo, no Fagundes dos Reis também. Eu acho que o Ademar conhece. E então é isso, eu achei assim muito legal, porque foi um meio que eu aprendi a me comunicar com eles e eles também aprenderam a se comunicar, porque eram bebês na época, né? Hoje são tudo homens, mulheres, casados com filhos. Então eu tenho um grande orgulho disso, que eu consegui fazer a comunicação deles entre os próprios colegas e professores, que era muito difícil. Então, eu acho que serve para alguma coisa, né? Valeu, gente. Valeu, Sônia. Como assim? Acha que serve para alguma coisa? Não, super. Olha, é, olha, vocês conseguem imaginar a diferença na vida dessas pessoas. Pessoas que, Sim, desde criança, de aprender imagina, surdos, né? Tem toda uma maneira especial de se comunicar, né? foi uma luta muito difícil, sabe? Foi muito difícil mesmo, porque na época não existia professores de Libra, era muito complicado. Então, e não tinha como. Daí entrou a tal de inclusão, só que assim, os coitadinhos iam para a sala de aula junto com os ouvintes e a professora não tinha como ensinar, entendeu? Então, foi muito complicado, foi uma luta muito grande, mas eu considero que eu venci, porque daí eu levei eles para o Fagundes dos Reis, em Passo Fundo, batalhei pelo passe livre deles, e nos primeiros anos eles foram alfabetizados ali no Fagundes, porque lá em Carazinho não existia professores, né? E daí já, para os adolescentes, eu já arrumei emprego também no Bourbon de Passo Fundo. Foi muito legal, sabe? Foi uma trajetória, assim, que para mim foi muito bom. E quantos anos tu desenvolve esse trabalho com eles? Olha, eu fiquei 20 anos lá fazendo esse trabalho. Na realidade, eu comecei mesmo em Curitiba, porque na época também era muito difícil, né? Logo que o meu filho nasceu, que daí a gente descobriu que ele estava surdo, eu comecei a correr atrás do prejuízo, e daí logo em seguida eu fui para Carazinho, e daí eu abracei a causa dos surdos e de todos os PCD, afinal, que daí eu acabei criando uma associação que envolvesse as 4 entidades, os surdos, visuais, os cadeirantes e os múltiplos. E foi muito bom. Valeu, gente. Que legal, obrigado aí, hein? Nossa, muito bom. Agradeço poder compartilhar isso que eu acho legal. Olha aí, gente, ó, e é sempre bom a gente pensar, né? A gente fazendo o nosso encontro aqui de comunicação participativa, né? Pensar quão importante é a gente ter acesso a esses cursos de Libras, de linguagem dos sinais, o quão importante é isso, né? A gente tem conversado sobre tanta coisa aqui, né? De acesso à internet, de acesso. Imagina a gente uma coisa, digamos, quase que anterior, né? Digamos assim, né? A linguagem de sinais. Ó, primeiro o Ademar levantou a mãozinha, contei para nós, Ademar, por favor. Não, primeiro eu acho que a gente tem que também fazer reconhecimento, né? Que bom que a Sônia traz esse depoimento, né? Aqui na cidade, em Passo Fundo, que é a cidade onde eu moro, né? A Sônia é pioneira, entende? É uma das pioneiras, entende? Neste trabalho e ainda é uma referência, né? As pessoas comentam e lembram, e ela trabalhou com todos esses grupos aí, especialmente, ela está falando dentro de uma escola pública estadual, inclusive, né? Então, nós estamos falando de uma época em que as crianças eram segregadas, né? Eram escondidas,
porque os pais tinham vergonha e assim por diante. Então, você imagina na época, né, há 20 anos atrás, como ela está falando, a família escondia os filhos porque tinha vergonha, não sabia lidar com aquilo, né? Então, a Sônia tem a coragem, enfrenta e passa a ser uma referência para outras mães, e como certamente ela ajudou, né, a desenvolver, inclusive em Passo Fundo tem a Associação Passo Fundense de Surdos, né? Então tem uma associação em relação a isso, né? Claro, tem outras pessoas como referência e tudo, mas ela é uma das pessoas que contribuiu com com este tema na cidade, né? E que bom, né? Eu, não como a Sônia, mas eu venho de uma experiência num outro nível, que era criar um centro de referência para pessoas surdas, não só um espaço para eles, na minha trajetória, quando eu estive em Recife, e conseguimos recursos, inclusive, da Suíça, e a coisa que eu mais me surpreendi quando eu estive lá é que eu discuti o nosso projeto com eles, e eram advogados, engenheiros, arquitetos, médicos, não tem essa história da gente imaginar, entende? Porque é surdo e vai ser só empacotador, e eu não, nenhum demérito nisso que a Sônia citou em relação ao Bourbon, mas a gente sabe que naquele tempo era o que eles mais ofereciam, assim, tudo, mas mostra como todas as pessoas, não importa se ela tem uma limitação física, porque se for olhar assim em termos de deficiência física, nós temos de alguma forma. Eu uso óculos, por exemplo, então eu tenho uma deficiência física. Então, quando a gente tirar o olhar, entende? E ver que as pessoas, nós somos seres humanos, não somos diferentes. Então, essa comunicação passa pela forma também como nós olhamos o outro. A gente já falou aqui sobre o olhar de estudo, o olhar comunica, o olhar mostra o preconceito, o olhar mostra a indiferença, mas o olhar também pode mostrar a acolhida, a aceitação realmente do outro. Então, a gente precisa ter essa compreensão, e o que mais me deixou impressionado lá, estou falando nesta época que estive, eu estou falando aí, ano 2004, 2005, 2006, o período que estávamos construindo esse centro de referência, e realmente foi construído numa região que era uma das maiores regiões, que tinha uma incidência maior percentualmente de pessoas surdas, de crianças e tudo, mas o que chamava mais atenção a nós era isso, porque aquelas crianças eram tidas como loucas, doidas, porque como elas não falavam, então elas eram loucas, eram doidas, e às vezes ela reagia como qualquer outra criança que se sente acuada. Você já imaginou você ser amarrado? Nós encontramos crianças amarradas na cama, num quarto lá escuro, como se fosse um animal. É óbvio que qualquer um de nós vamos reagir agressivamente, porque estamos sendo primeiro agredidos, não estamos sendo acolhidos, né? E isso impressionou muito eles quando vieram ao Brasil, porque lá não, eles são muito aceitos e bem acolhidos. Então, como eu disse, encontrei pessoas que eram surda, e ele era cirurgião dentro de grandes hospitais de referência na Suíça. Vi tranquilamente isso na Alemanha e outros lugares. Então, me motivou muito mais para que a gente criasse esse centro de referência, especialmente para a formação de professores da rede pública, para que eles convivessem, aprendessem com quem a língua de sinais, e foi numa época que nós estávamos lutando, inclusive, para tornar oficial como língua oficial, e assim aconteceu. A segunda língua no Brasil oficial é Libras, português, depois vem Libras. Se ninguém sabia, pois saibam que nós temos 2 línguas oficiais no Brasil, né? Então, isto é importante para a luta e assim por diante, mas para não dominar aqui o debate, apenas trazer essa mensagem, Gel, de que
a nossa, a forma como nós nos expressamos, se não é pela fala, ela comunica realmente muito. Então, acho que a gente tem que estar muito atento e ter um olhar mais acolhedor realmente para as pessoas, sem ser um olhar de indiferença, e que a gente, quando vê uma pessoa, mesmo que a gente ache que é diferente de nós e olha assim para ela, a gente tem que acolher no sentido de dizer, poxa, é um semelhante a mim. Não importa se ele não tem a mão, o braço, se ele usa óculos, se o cabelo está diferente, né? Se o cabelo está amarrado como o gel lá apareceu lá com o cabelo lá amarrado, não tem nenhum problema, entende? Porque nós temos nossas características e assim por diante, e isso é maravilhoso, entende? Porque nós nos completamos, nós não somos diferentes, nós diferentes somos no sentido, às vezes até da aparência, do jeito, da forma, porque nosso DNA difere um do outro, não tem ninguém com o mesmo DNA, né? Então, isso é importante, a gente construir uma sociedade que ela é cada vez mais inclusiva, mas que ela realmente seja fraterna. Parabéns, Sônia, muito orgulho de saber que você deixou aqui um legado muito grande Obrigada. aqui na nossa cidade. Obrigada, Ademar. Eu só queria aproveitar, professor, dá licença, o gancho do Ademar, que a própria família, na época, escondia os filhos, realmente. Tanto que em Torres, na escola Titibol, que é uma escola de surdos, a diretora pediu para mim dar uma palestra para os pais, porque os pais não se comunicavam com os filhos. Daí, o que estava acontecendo? Os filhos estavam aprendendo Libras e os pais não sabiam se comunicar com os filhos, daí eles se revoltavam, ficavam bravos, eles brigavam, eles faziam horrores, né? Daí eu recebi o convite e eu fui dar uma palestra para os pais entenderem a importância dos familiares ter conhecimento de Libras. Porque em Carazinho, nós fazíamos assim, uma vez por semana tinha que vir um familiar na aula de Libras com eles para aprender. E foi muito bom. Que Tá? Mais bacana. uma vez, obrigada e obrigada, Ademar. E pode ter certeza que eu me orgulho do que eu fiz. E se tivesse que fazer de novo, eu faria tudo de novo. Muito bom, olha, para vocês verem, né, que pronto, a gente quando se dedica de coração, uma causa tão nobre, né, tentar fazer de uma forma, tentar fazer de alguma forma a vida assim, um pouco mais acolhedora para algumas pessoas, né, é uma coisa tão, quando a gente consegue um pouquinho, quando a gente consegue, por exemplo, ajudar, nesse caso, transformar, como a Ademar trouxe, assim, de, pô, 20 anos atrás, gente, a sociedade era muito diferente, gente. Era uma sociedade muito diferente, 20 anos atrás, e olha a importância, olha como a ignorância que a gente acaba vivendo, né? Como ela acaba sendo uma coisa difícil de sair o ciclo, né? Tanto é o relato da Sônia ali no início, então, que as crianças começaram a aprender a se comunicar e tiveram problemas porque os pais, os familiares não estavam conseguindo se comunicar, ou seja, a coisa tem que ser realmente muito abrangente, né, gente? E o relato da Ademar também de trazer que em alguns países, por exemplo, a pessoa com algum limite de comunicação nesse sentido, se é surda ou muda, participando trabalhando normalmente, com certeza, né, vai ser um emprego que vai ser acolhedor no sentido de permitir, né, que seja uma pessoa que daqui a pouco tenha uma limitação na fala e consiga trabalhar e consiga executar a sua profissão direitinho, assim, com segurança, com normalidade, desenvolver o seu trabalho, né, a sua maneira, né, também é importante para fazer também a pessoa se sentir parte, né, da sociedade, desenvolver o seu trabalho, se sentir parte da sociedade, muito importante. A Ana Lia levantou a mãozinha, já está levantada há um tempinho já, se quiser compartilhar, por favor, querida.
Olá, tudo bem? Parabéns, Sônia, por esse ar que tu atingiste, que economia Obrigada. solidária também está incluída na educação, assistência social e inclusão social. Né? Tu uniu o útil ao agradável, né? E teve bom êxito. Parabéns mesmo. Obrigada. Está desligado teu microfone, Gel. Boa, aí, agora sim. Esses relatos, né, a gente serve muito para a gente visualizar também na nossa vida, no nosso entorno, a nossa comunicação, pensar em alternativas. Então, né, o exercício de hoje, ele era nesse sentido da gente pensar em alternativas de melhorar a nossa comunicação, com base em tudo que a gente já conversou aqui no curso, né? Nos agentes, o que comunicar, a forma de comunicar. Suzete, você quer compartilhar algo com a gente, por favor? Sim, eu dei aula durante 25 anos em Santa Catarina e a gente teve essa questão das diferenças do pessoal com deficiências. A gente tinha a sala de recursos, intérprete de Libras, a gente fazia o curso de Libras também, mas é muito difícil tu estar explicando para 35 alunos e estar trabalhando com Libras, então a gente tinha intérprete e o professor auxiliar para as outras deficiências, né? E é interessante porque essa sala de recurso, além de trabalhar com os pais, trabalhava também com os alunos, os colegas deles, para eles se comunicarem, porque daí a maioria sabia Libras. Então, eles se comunicavam com, não excluíam, né, o colega. É bem interessante o que o governo de Santa Catarina trabalhou e eu tive essa oportunidade de fazer parte disso, só para exemplificar, né? Muito bom, Suzete. Muito obrigado por compartilhar com a gente a tua história também. Nossa, 20 anos ensinando. É uma vida, né, gente? 20 anos é muito tempo, né? 25 anos. 25 anos, olha para isso. E pronto, e trouxe essa experiência também, ó, de quão complexa pode ser a inclusão, né? O quão a gente tem que batalhar, o quão a gente tem que buscar fazer essa inclusão. Ou seja, quando a gente vai, por exemplo, ensinar livros, não adianta só ensinar livros para a pessoa, né? Que, digamos assim, tem que também preparar o entorno dela para viver sua vida de uma melhor maneira, para se comunicar de uma melhor maneira, para se acolherem. No caso, imagina, os pais não conseguiam lidar com a situação de uma criança com limite de fala, coisa parecida. Imagina a dificuldade da família, ou seja, todo mundo, gente, quando isso aí, olha, para mim quando as pessoas têm oportunidade, gente, oportunidade de aprender, oportunidade de trocar, oportunidade de conhecer outra realidade, isso é tão importante, gente, como o Ademar falou, né, da gente ser acolhedor com as outras pessoas, e muitas vezes até encontrando pessoas muito diferentes da gente, às vezes pessoas com cabelo diferente, com aparência tão diferente, mas no fundo somos todas pessoas, somos todos seres humanos, e isso, gente, digo para vocês, assim, é um exercício muito grande a fazer, assim, de tentar olhar sempre o próximo com esse olhar de igualitário, assim, né? Com esse olhar não, estou olhando para um irmão, estou olhando para uma irmã, para um ser semelhante aqui, com toda a sua complexidade também, né? Com as suas dificuldades, com seus prazeres. Então, a gente se propor, então, a viver dessa forma na economia solidária, então, fazendo a comunicação participativa, isso tudo, gente, é um grande treinamento, ó. E então, olha aí, a Lucineide levantou a mãozinha, pode compartilhar, Lucineide, por favor. Então, essa
esse depoimento da Sônia, né? Ele me fez pensar nas questões da saúde mental, sabe? Porque como eu tô inserida nesse segmento, né, dentro da Associação Construção, e do quanto a economia solidária ela tem assim como é que eu poderia dizer assim, ela tem imbuído dentro dos princípios dela a responsabilidade de inserir as pessoas, né? Então, eu estou pensando em relação às vivências dos últimos tempos, né? Principalmente nesse mês de maio, que é o mês da luta antimanicomial, e das diversas atividades que nós fomos inseridos, e por participar do controle social também, fomos convidados a alguns eventos, a dar nosso depoimento, né, falar um pouco sobre a vivência e da relação de inclusão, a relação com o controle social e a economia solidária, né? Então, dia 27 agora, nós fomos convidados para participar de uma roda de conversa na Unicinos com residentes da Unicinos e da URGS, né? Da URGS era a residência multidisciplinar, porque a nossa associação ela é campo para residência, né? E esse evento era para ter acontecido dia 20. Aí, por conta do ciclone, aquelas coisas que todo mundo, né, teve dificuldade, foi prorrogado. E coincidiu com o dia da plenária da Economia Solidária, né? Porque o pessoal da Economia Solidária passou para o dia 20, e era o dia da nossa fala. E nós temos um grupo da organização do 18 de maio, com vários residentes, com várias pessoas da luta antimanicomial, vários usuários que estavam participando da parte cultural, de teatro, então, várias formas de comunicação dentro daquele grupo da organização. E o que assim, não, eu falei, puxa vida, né? Eu acho que pena que eu vou ter que desistir de uma das minhas atividades, mas nós fazemos parte do Fórum Metropolitano e seria bem... Não terminei de concluir a minha fala, e o pessoal falou assim, não, vamos dar um jeito, a gente vai tentar mudar a data do nosso encontro para poder vocês estarem lá na plenária do Metropolitano, porque é importante para todos, né? Era importante para a saúde mental, porque nós estávamos lá representando e tudo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, tá? Eu fiquei muito grata, assim, eles não resolveram na hora, porque tinha outros professores lá na hora que também ia demandar, modificar a agenda de uma cadeia, né? Em espiral, a agenda de muita gente. E eles abriram e prorrogaram para a semana seguinte a nossa participação lá. Então, primeiro que eu fiquei muito grata, segundo que foi uma forma de, não, a gente está junto com vocês, né? Vocês precisam, então foi mais um apoio assim para que a gente pudesse estar naquele espaço, né? E foi um exercício muito bom, né? Minto, assim, não foi para essa última plenária da estadual, foi para Metropolitano, né? E acabou que eu saí como delegada ali, então eu falei, poxa, que responsabilidade agora eu tenho, né? Eles abriram e eu vou para o Metropolitano e acabei saindo delegada do Metropolitano, então dei o retorno, então teve as contrapartidas, sabe? Foi uma experiência muito legal de solidariedade coletiva que aconteceu ali. E nessa experiência do dia 27, tinha outros companheiros da nossa associação, né? O Marlon é uma pessoa que tem um déficit, né? Ele tem, assim, a idade dele eu não sei como é que a gente poderia colocar, não sou, né, quantificar assim, qual a idade mental e tudo mais, essas questões aí. Mas
ele teve um momento de fala lá também, sabe? Na roda de conversa com os residentes. E nessa roda, vocês precisavam ter, assim, a ideia, tem gravado, tá? De como a memória dessa pessoa é maravilhosa. Assim, ele chegou a falar sobre a Carta de Bauru, de há 30 anos atrás, quando se começou a falar sobre a luta antimanicomial, os lugares que ele já tinha participado, como a artista, né? Ele se apresenta como o trovador Gaudério, né? Então ele tem uma... Todo mundo já conhece ele pela apresentação, né? Porque ele é muito assim, né? Ele já se veste como gaúcho e ele conhece os lugares do Rio Grande do Sul, então ele se comunica muito, muito bem, né? Então, isso dá um empoderamento para ele, assim, que eu acho que ele tem muito mais segurança na comunicação do que eu mesma, sabe? Então, quando a Sônia falou dessa questão da linguagem, né? De Libras, eu me reporto aos nossos companheiros lá associados, né? Da luta antimanicomial, como, assim, pessoas que precisam ser ouvidas, precisam sentir que elas têm algo para contribuir, sabe? Que elas existem. E ali, além de todo aquele acolhimento, claro, não é assim em todo lugar, mas são espaços inclusivos, né? Que estão ganhando projeção e estão se sentindo cidadãos, né? Seja da forma como for, da maneira como ele consegue se comunicar, e as pessoas têm assim, a sensibilidade para ouvir, mesmo que a pessoa demore um pouco para se expressar, mas aceitam que aquele é o ritmo daquela pessoa, aquele é o tempo daquela pessoa falar, sabe? E esperar, ter paciência para ouvir, para poder dar a voz para outro sem cortar, né? Porque sabe que é uma situação diferenciada que normalmente no nosso dia a dia as pessoas não têm muita paciência para ouvir, né? E essa comunicação ela é uma via de mão dupla. Então, eu não sei, eu acho que é um aprendizado, que nem eu falei ali, né, no chat. Eu me sinto analfabeta, eu não sei Libras. E quando eu vejo um grupo de jovens conversando, que eu morei perto de um colégio do Concórdia, né, que é um colégio muito conhecido pelo ensino dos surdos mudos, entravam no ônibus aquele monte de gurizada, assim, e eu, puxa, queria tanto saber, né, me expressar, dar um oi, dar um bom dia, qualquer coisa, né, e não sei, né, então, assim, esses segmentos que a gente trata como, Sônia, vamos pedir um curso de Libras com a Sônia, né, para a gente poder desenvolver isso. Eu estou achando assim sensacional, assim, porque eu estou vendo que o quanto que a gente, sem perceber, a gente vem avançando, mas é importante a gente sair desses nichos também, né? Encontrar formas de comunicação, que eu acho que só existe dentro da economia solidária nesse momento, para que a gente possa unir forças para poder dizer, ó, aqui cabe todo mundo, sabe? Aqui cabe todo tipo de pessoa que, de repente, que nem o Ademar falou, eu uso óculos, o outro não tem um braço, não tem uma perna, outro, e sabe, porque o ser humano ele se comunica de infinitas formas, pelo que eu percebo, sabe? Então, é isso, me alonguei demais aqui, desculpa. Obrigado, Cileide. Muito, muito importante, né? A gente sempre pensar. Isso é uma coisa assim que é muita novidade para mim assim, nos últimos anos, que é isso que o Cileide comentou do ritmo da pessoa se comunicar com a gente. Nós temos ritmos diferentes, no caso da Lucileide, né, que trouxe então, que ela trabalha lá na luta antimanicomial, então vai ter muitas pessoas que vão ter alguma dificuldade de comunicação. Então, quando a gente dá essa oportunidade
com o tempo, com paciência, que a pessoa se sente segura, daqui a pouco a pessoa nos surpreende, nos traz coisas muito mais do que a gente imaginava, e tudo porque foi pensado com acolhimento, tudo porque foi pensado disponibilizar um pouco mais de tempo. E digo para vocês, gente, ó, isso tudo é um grande exercício, como a gente fala, né, que a gente é da economia solidária, então a gente está treinando isso, gente. Ninguém aqui é dono da verdade, pelo contrário, mas todos nós, aqui pode ter certeza, todos nós estamos tentando. A gente está tentando de alguma forma. Como é que é a economia solidária? Como é que é a economia solidária? A gente vai se reunir, vai fazer um monte de encontros, vai fazer um monte de debate, vai fazer e vai descobrir o que é economia solidária. E aos poucos a coisa vai acontecendo, né? Então, e a gente está observando tanta que a economia solidária acaba se transformando em tantas coisas, né? Acaba se transformando até nesse relato que a Lucineide trouxe para a gente, né? De uma participação lá com o pessoal da pesquisa, com o pessoal da universidade, compartilhando a sua história. E olha, quando a gente organiza nesse sentido, né, a comunicação do povo com a academia, isso é uma coisa para mim que é muito muito importante. Inclusive está lá na ETSE Quíntupla, lá, né, tem lá um braço muito importante, então, que seria a academia ou instituições de ensino, né, da gente se comunicar. Bom, gente, a gente está conversando bastante aqui, mas então vamos começar a ver o nosso tema de casa aí, vamos ver quem é que vai trazer assuntos para a gente discutir no nosso tema de casa. Então, lembrando que o tema de casa ficou para cada um pensar a partir da sua iniciativa, a partir do seu grupo de trabalho, a partir de onde trabalha, pensar em ações, planejamentos para desenvolver, então, a comunicação mais participativa, seja ela no seu grupo de trabalho, seja ela na sua iniciativa. E, então, né, ó, Terezinha, grande Terezinha, compartilha com a gente, Terezinha, quer ser a primeira a compartilhar? Fala lá, por favor. Tem que abrir o microfone, querida, está fechado o microfone. Eu gostaria de complementar tudo que foi falado até agora, assim, complementar humildemente, né? Porque esses dias eu estava pesquisando um Paulo e aí encontrei uma descrição do Paulo Freire que diz assim, que uma pessoa descrevendo ele, e a pessoa disse assim, que ele sempre priorizava o diálogo e o respeito na busca de um mundo, como ele mesmo dizia, menos feio, mais justo, menos malvado e onde fosse menos difícil amar. Então, o respeito, eu acho que tudo que foi falado até agora, assim, é porque as pessoas respeitam a Sônia, respeitando o filho dela com a deficiência, os surdos que ela depois ajudou, a Lucineide também com as pessoas com deficiência mental. Então, quando há respeito, né, eu acho que o respeito tem que ser algo em todos os grupos, em todos os relacionamentos, né? E a gente vê nesses exemplos que foram dados agora, né, o respeito pelas pessoas. Quando isso acontece o melhor possível, né? E o meu exemplo o meu tema, né, foi assim, porque eu faço parte de um grupo, né, Mãos Pompeianas, porque a gente funciona na paróquia da Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, né, que é uma paróquia que existe aqui em Porto Alegre desde 1959, e essa paróquia ela acolhe imigrantes desde 59. Acolheu os italianos em 59, na década de 60, depois os hispanos da América Latina, então, uruguaios, argentinos, chilenos, bolivianos, peruanos, colombianos,
né? Todos esses são acolhidos, foram acolhidos na identificação, né? Porque ali eles são missionários que eles existem em vários países do mundo. Então, se um brasileiro for para um país onde eles existem, onde eles estão, tem a sede, o brasileiro vai ser o estrangeiro que eles vão acolher, né? Então, eles acolhem estrangeiros. Depois vieram, mais recentemente, os haitianos e senegaleses, e, por último, os venezuelanos, né? Então, o nosso grupo existe desde 2006, e nesse tempo todo, 16 anos, a gente entrou em contato com muitas pessoas de outras etnias, né? O nosso grupo, assim, hoje nós somos em 5, tem 2 brasileiras, uma boliviana, uma libanesa, mas assim, já passaram portuguesas, né? Portuguesas, peruanas, uruguaias, muitas uruguaias, argentinas, né? E que enriqueciam os nossos encontros, aquilo que eu falei na aula passada, né? Da convivência, nossos encontros sempre tinham o cafezinho, a merenda, como disse a Analia, a merenda no final do trabalho, né? E era uma troca muito grande. As portuguesas, por exemplo, a filha veio com 8 anos, a mãe veio com mais idade. Nessas horas da merenda, elas cantavam fados para nós, né? Então, era uma coisa assim, muito legal, porque quem tem assim, o privilégio de escutar uma pessoa cantando fado, né? Então, coisas assim, muito ricas, né, que aconteciam assim, nos nossos grupos. E a libanesa, que é do nosso grupo até hoje, ela está desde 2006. E ela tem uma história muito, assim, peculiar, né? Porque é peculiar para nós, porque a cultura dela é comum. Ela foi escolhida pela sogra. A sogra escolheu ela, olhando ela numa foto, porque as famílias eram assim, como meio parentes, né? Assim, parentes distantes. E ela viu a foto da libanesa e disse assim, dessa pessoa, e disse: eu quero essa moça para casar com meu filho. E aí o filho foi para o Líbano, chegando lá, conheceu a família dela, o pai, a família, ela e tal. Gostou dela, porque ela era muito bonita quando nova, e continua, mas era muito bonita e também muito agradável, muito educada. Eles são muito educados, os libaneses. E aí o pai dela disse: olha, só casada, sai daqui com ele só casada. Aí ela casou, veio para o Brasil, né? E ela, desde 2006, é nossa colega ali. Então, os filhos, ela teve 7 filhos, mas assim, todos muito educados, assim, estudaram e muito educados. E ela é uma pessoa muito educada. Ultimamente ela anda assim um pouco assim, eu notei que a gente começou, não só eu, a gente começou a notar ela um pouco apática, um pouco, parecia que ela estava com depressão, ela andou caindo, machucou um braço, uma perna e tal, então ela ficou meio com medo e tal, de caminhar, de se mover e tal. E aí eu disse: bom, o que eu posso fazer para assim, dar um ânimo, né? Então, eu sempre levava um cafezinho no nosso... Isso aí é uma coisa que eu já fiz, né? Tu pedisse para a gente colocar, professor, aquilo que a gente ia planejar, né? Mas isso eu planejei no passado, mas que ainda está no presente. E aí eu levava o cafezinho, mas eu disse assim: gurias, eu acho que eu vou começar, para ser mais rápido, assim, eu vou trazer água, né? A gente tem tudo ali, mas eu sempre levo para não ocupar nada. E aí eu disse: vou levar água quente, vou trazer água na térmica, e a gente vai tomar chá preto. Vamos tomar chá. Mas aí eu disse assim, ela sempre me falou que o árabe gosta do chá preto, né? Com leite. A minha mãe fazia isso, a minha mãe tomava, mas não era árabe. Mas ela sempre me falou que ela gostava, né, desse chá preto com leite. E aí eu disse: vou fazer isso, vamos ver se ela
renova um pouco, se ela se anima e tal. E aí deu certo, ela começou assim, eu acho que ela sentiu assim, né? Se sentiu notada, se sentiu valorizada, né? Começou a ficar diferente assim nos nossos encontros, né? E aí hoje ela toma bastante o chazinho preto com leitinho e adora, assim, eu noto que eu acho que ela lembra da terra dela, né? Porque ela é muito assim, embora viva aqui desde 83, ela veio com 18 anos, ela deve ter mais de 40 anos no Brasil. Mas é aquela pessoa assim, só para assim mostrar um fato que aconteceu uma vez nas festas aqui tradicionais aqui da paróquia, convidaram um grupo que dançava dança árabe e ela estava ajudando assim a servir e tal. E aí, quando tocou a música, ela parecia aquela sambista num país estrangeiro que toca um samba e começa a sambar. Ela começou a dançar a música assim, enlouquecida. E ela estava no meio do salão, ela estava junto com as perto das dançarinas. Bom, todo mundo ficou olhando ela dançar, porque ela era profissional naquilo. As outras tinham aprendido, mas ela era profissional. Foi muito engraçado. Então, ela é uma pessoa assim muito sui generis, adora dançar. E o marido canta e ela dança. Ela, de vez em quando, se vocês talvez até vejam em algum lugar, acho que tem até no YouTube às vezes. Ele canta e ela dança. Mas então era isso, era essa minha experiência com essa pessoa estrangeira, né? Que, embora tenham passado muitos estrangeiros pelo nosso grupo, né? Essa é uma pessoa muito especial porque ela, desde o início, lá desde 2006, ela está conosco. Desculpa se eu me alonguei. Que isso, querida. Muito bom, muito bom. Que coisa, né, gente? Você vê, assim, né, maneiras de integração, assim, de acolhimento, né? Cultural, né? A música, algum hábito cultural, um chá com leite, café. Mas já a comidinha é sempre uma forma boa de acolhimento, né? Então, acho que todo mundo concorda, né? Agora, quando tu faz uma acolhida nesse sentido, ainda pensando lá para quem trabalha, para quem está recebendo os imigrantes e que vem para cá muitas vezes numa situação difícil, né? Então, acolher de alguma forma. Nossa, muito bom, gente, muito bom mesmo. É tão importante a gente escutar um pouco da nossa música, lá da nossa cultura. É tão importante a gente, às vezes, sentir o sabor. E pronto, né, gente? A gente também, como a Terezinha falou ali, trouxe, né, dela se sentir notada, dela se sentir percebida. Quando a gente dá essa oportunidade para a pessoa, que é isso, né? A gente está se colocando numa situação de ouvinte, né? Está tentando escutar o que a pessoa tem para dizer, né? A pessoa pode dançar, pode se comunicar, pode querer que a gente prove uma comida, alguma coisa. Quando a gente dá essa oportunidade, assim, para a pessoa interagir melhor, para ela se sentir mais em casa, para ela se sentir mais acolhida, para ela trabalhar com mais ganas, para ela se sentir mais feliz, está longe do país dela lá, está aqui em outro país, né, no Brasil, ou quando é uma pessoa que tem alguma limitação, né, de comunicação, alguma coisa também, para se sentir melhor, para se sentir acolhido. Muito bom, gente. Olha os relatos, sempre muito bons, as trocas sempre muito boas aqui no nosso grupo, né? Então, a Terezinha trouxe aqui, então, os casos dela, que são coisas, então, que ela aplicou lá, que foi uma forma de comunicação participativa, né? Acolheu as pessoas que estão aqui que trabalham com ela lá no projeto dela na paróquia, que estão aqui no Brasil há muitos anos já. Que bacana, que legal, gente, muito bom. Muito bom, gente. Muito obrigado, Terezinha, por compartilhar. Quer compartilhar mais alguma coisa, Terezinha, por favor? Não, eu que agradeço só a oportunidade de falar isso aí. Muito bom, gente. Maravilha. Ó, quem mais levantou a mãozinha? Fala aí,
Cacilda Rodrigues Barcelos, por favor, pode compartilhar com a gente. Boa noite a todos. Eu cheguei meio atrasada um pouco, mas eu quero. Estou muito feliz em ver esses depoimentos, né? A Lu, a Sônia, a Salete, acho, da Ana Terezinha. Eu sou de uma diretoria de uma casa de acolhimentos, não é? Tem 3 motos, né? De pessoas deficientes abandonadas mesmo, não tem família, né? Que o juiz manda e tudo. E nós tivemos uma conferência, né? Das pessoas deficientes. E eu fiquei muito triste, assim, de ver como pouca gente, assim, sabe? E assim me deu uma angústia tão grande de ver, porque onde existe amor, existe comunicação. Entende? O amor, tu te comunica de qualquer jeito, eles entendem, na verdade. Então, isso eu fiquei feliz de saber que tem mais gente lutando por essas pessoas que não conseguem lutar sozinhas, né? Que tem que ter alguém pela mão, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver vocês aí, também que eu não estou sozinha nessas lutas, né? Na conferência, até eu pedi assim que fizesse um centro de agora me fugiu a palavra, para ensinar eles trabalharem e fazer aquilo que eles gostam, né? A inclusão nas empresas, trazer as empresas junto para fazer como é a palavra certa que eu digo? Me ajuda aí, Lu. Curso de formação? Formação, isso mesmo. Um centro de formação para as pessoas, porque fazem assim, ó, a empresa quer, mas a empresa não sabe lidar com a pessoa, né? Daí a empresa tem uma vaga para trabalhar na área de computação, mas vamos botar uma pessoa que não gosta uma pessoa que já tem dificuldade, vamos botar naquilo que ela não gosta de fazer. Então, um centro que trabalhe o que as pessoas com deficiência gostariam, se sentem felizes, junto com as empresas para entender como lidar com eles, entende? Foi assim, estou em cima, né? Vou cobrar sempre, eu ainda fiquei de vice-presidente do conselho, né? Então, isso, eu me senti assim, recompensada pela minha luta, que eu luto com essas pessoas, entende? Porque essa entidade, ela trabalha criança, adolescente e adulto, porque os adultos não podiam, ficam até 18 anos nas instituições, e daí botam para a rua, né? Não pode ficar nas instituições. Daí essa pessoa que abriu essa casa, disse, eu não posso deixar uma pessoa que não fala, que não anda, que é surdo, que ninguém entende, na rua, né? Então, abriu outra casa para trabalhar essas pessoas. E eu fui uma pessoa convidada por ela para fazer parte da diretoria, porque ela conhece o trabalho. Eu também fui do conselho do Pop Rua aí em Porto Alegre, né, Lu? Também com os moradores de rua. Então, a gente também tem que ajudar essas pessoas que não conseguem viver sozinha, depende da gente, do amor da gente, para poder ir na luta. Então, muito obrigada, Lu, Sônia, Terezinha, Salete, por fazer parte dessa turma. Peraí que estava desligado o microfone aqui. Obrigado, dona Cacilda. Olha, é isso, gente. De vez em quando a gente pode até ficar um pouco mais tristinho, aí de vez em quando a gente cansa um pouco, né? Acho que lá na plenária até acho que trouxeram isso um pouco até também. Mas pronto, que a gente tem que se fortalecer entre nós, e uma das formas de a gente se fortalecer entre nós é fazer essa pequena troca que a gente faz aqui nos nossos encontros, né? Trocar um pouco os relatos, trocar um pouco as impressões, trocar um pouco como é que as pessoas estão, porque daqui a um pouco a gente percebe ali, olha, na verdade, é só um cafezinho a mais, tem um carinho um pouquinho a mais,
que as pessoas precisam, que a gente precisa para a gente voltar a desenvolver o nosso trabalho e fazer esse trabalho de auxílio, de compartilhar, assim, que tanta gente aqui no grupo faz, né? E está sendo incrível também conhecer cada vez mais o trabalho do pessoal, né? E é um grupo tão heterogêneo, digamos assim. Nós somos um grupo bem heterogêneo, e isso é muito bom, muito rico, que faz com que esses encontros acabam sendo grandes trocas, assim, ó. Muito bom, Maria das Dores. É energia, é isso aí, gente. Coisa boa. Ó, mais alguém quer compartilhar, lembrando do tema de casa, ó. Pensar em planos, alternativas de comunicação participativa dentro do seu trabalho, dentro da sua iniciativa, dentro do seu grupo, dentro, sei lá, do que vocês quiserem, ou se quiser compartilhar alguma coisa que tenha feito, como a Terezinha compartilhou, por exemplo, né? Já está muito bom, porque a ideia aqui é troca, gente. E lembrando, né? A troca, ela vai se dar de várias formas. E uma das formas que a gente troca aqui é cada um de nós vindo aqui falando um pouquinho. Mas eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade em falar. Ó, gente, quando tem vergonha, tem dificuldade em falar, bem devagarinho, fala com paciência, anota as coisinhas que vai falar antes, é super importante ter as coisas anotadas, sobretudo quando a gente vai fazer uma apresentação, né? Lembra que eu tinha dito ali também, até da gente escrever um pequeno texto para se apresentar hoje. Então, mais alguém quer compartilhar o tema de casa ou alguma experiência? Ó, Letícia. Letícia, se não pode ter mais vergonha de falar aqui com a gente, Letícia, como assim? Como assim tá com vergonha? Não, tá todo mundo em casa aqui agora. Fala para nós aí, Letícia, compartilha, porque, olha, com certeza é sempre bom te ouvir, sempre bom compartilhar contigo e pronto para tu trocar com a gente aqui também, porque a troca também passa por isso, né, gente? Muita gente tem dificuldade, nós muitas vezes vamos ter dificuldade em nos expressarmos pela internet, por essa forma online a gente está trabalhando, né? E aqui também vai servir para ser um acolhimento nesse sentido também. Compartilha com a gente, Letícia, por favor, abre o microfone aí, conta um pouco, conta do que pensou. Se quiser compartilhar, estou pensando em fazer alguma coisa, compartilha com a gente aí, querida. Obrigado. Boa noite. Eu vou compartilhar o que aconteceu hoje de manhã. Olha, Letícia, eu não sei, está super abafado o microfone, não sei se... Está me ouvindo? Está muito baixinho, não sei se com plug, talvez eu tenha que desplugar e plugar de novo, não sei. Tá, e agora? Agora ficou bom. Tirei o fone. Eu vou contar o que aconteceu hoje no serviço, que foi uma comunicação participativa entre eu e a minha colega com as gurias da esteira. A gente fez uma roda de conversa depois do café da manhã, né? Para falar, porque eu e a minha colega, a gente somos educadoras ambientais. E daí a gente foi falar sobre o material reciclado, vamos explicar mais, tirar as dúvidas das gurias, porque não adianta tu tá ali triando e não saber ali todo o processo, né, do material reciclado. Eu tô nervosa. Vamos lá. Daí a gente fez essa conversa e foi bem legal. Eu gostei bastante porque as gurias participaram. As gurias, elas fizeram perguntas para nós, elas ficaram com dúvidas e perguntaram para nós. Foi bem legal. E daí, como nós também temos haitianas e temos uma venezuelana, elas também fizeram perguntas e a gente respondeu, e depois teve uma dinâmica, que até eu participei, né? Eu falei que eu não ia falar, acabei falando. E aí fizemos essa dinâmica e foi bem legal, todo mundo se divertiu, todo mundo participou. E eu gosto disso, sim, das gurias, porque as gurias também são envergonhadas, mas elas acabaram participando. E a gente combinou até de, tipo, uma vez por mês, fazer uma roda de conversa, até para a gente se conhecer mais, né, e, tipo, saber mais do pessoal do Haiti, do pessoal da Venezuela, que nem hoje, as gurias do Haiti, elas têm uma bebida, cremase, que, tipo, a gente até conversamos, que a gente já tomou, a gente experimentou.
E hoje saiu nessa roda de conversa um doce de uma venezuelana que ela faz. Eu já não sei se experimentaria, porque é massa crua com leite, então isso aí eu já não, mas é uma coisa diferente a experimentar, fazer, mostrar, assim, fazer essa troca, sabe, de coisas que eles fazem que a gente não come, a gente não conhece, mostrar para eles coisas nossas também, né, brasileiros, para eles, assim, foi bem legal, sabe, gostei bastante, foi bem divertido, bem alegre, a gente deu bastante risada, e era isso, assim, que eu queria compartilhar mais, foi bem uma comunicação bem participativa hoje de manhã. Deixa eu abrir meu microfone aqui. Que demais! Que bacana! Ih, como assim tá com vergonha? Não tá com vergonha nada, né? Tá comentando um monte aí. Ô, Letícia, que legal! Olha, várias coisas que você comentou, que são coisas, ó, gente, que pode funcionar muito com todos os grupos, por exemplo. Bom, para já ter a iniciativa de fazer uma roda de conversa aí depois do café, fundamental, fantástico. Sempre depois da comidinha, né? Para estar todo mundo já com o estômago cheinho, para poder conversar e trocar ideias. Deixa eu te fazer uma pergunta, Letícia. Como é que vocês organizaram isso? Assim, vocês chegaram a pensar assim, vamos fazer um café, vamos fazer uma roda de conversa, como é que foi? E essa história da dinâmica, como é que foi daí também? É que assim, a gente tem um cronograma, né, na educação ambiental. E daí, nesse cronograma, a gente tem que fazer uma roda de conversa, eu e a minha colega, né? E daí a gente conversou com a nossa coordenadora, e daí ela nos autorizou a fazer essa roda de conversa hoje de manhã. E daí a gente fez essa roda, apesar do tumulto que deu hoje de manhã, a gente conseguiu fazer a roda de conversa, deu tudo certo. Daí a gente combinou de fazer uma vez por mês, né, para nós se reunir e conversar, né, ter mais essa união também com as gurias, conversar mais, esclarecer, tirar todas as dúvidas delas, até para elas saberem também o que a gente faz, eu e a minha colega, né, mostrar para elas estarem por dentro de tudo que acontece ali com a cooperativa. Ah, eu também tirei foto, viu? Vou botar no outro grupo para registrar. Muito bom, gente. Olha que sequência de coisas bacanas, gente, acontecendo. Olha que legal, hein? Instituída aí uma roda de conversa, e isso é algo que pode ser que sirva para todo mundo, por exemplo, ó, daqui a pouco bola uma roda de conversa do teu grupo, bota que nem a Letícia trouxe ali, né, que daí a pessoa trouxe lá um prato tradicional lá que o pessoal, que a Letícia ficou com medo de provar. Ó, eu provo qualquer coisa, eu sou completamente comunicação participativa nesse sentido. Ó, pode me convidar, estou comendo. Né? Sou bem participativo nesse sentido. E olha, gente, que coisa legal. Ó. Daqui a pouco coloca, se tem pessoas de outros lugares, se costuma receber pessoas de outros lugares, por exemplo, né, como tu trouxe, né, tu trouxe do curso de educação ambiental que vocês estão fazendo, né, que daí vocês teriam que fazer e aí colocaram, então, ó, olha que interessante, ó, como é importante, ó, são duas pessoas que estão tendo acesso a uma formação numa instituição de fora, né, uma formação em educação ambiental, e de uma certa forma, toda essa formação que essas duas pessoas estão tendo já está influenciando diretamente no grupo de trabalho delas, já está fazendo mais trocas, já está produzindo mais atividades entre elas, né? Nossa, que legal, Letícia. E, ó, não fica com vergonha, não, você fala super bem, foi super clara no que disse. Ó, gente, não tem segredo, ó. Quando a gente tiver que apresentar alguma coisa ali, que nem isso aqui, um exercício, ó, escreve, mas escrever é super importante, gente. Ter um caderninho para escrever as coisas, para ficar anotando, é super importante para a gente poder usar a nossa mente, a nossa memória para outras coisas, para as coisas criativas daí, né? Para não ter que ficar lembrando as coisas. Então, ó, nossa, falou super bem. E a proposta do exercício é exatamente essa, assim, sabe? É olhar dentro da nossa realidade, dentro da realidade de vocês, da realidade de vocês, como é que vocês acham que podem melhorar a comunicação participativa? Muito comunicação participativa mesmo, Letícia, que bacana, hein?
Que legal, demais. Tu quer compartilhar mais alguma coisa, Letícia, por favor? Quero compartilhar também que faz duas semanas que a gente foi fazer uma palestra e eu até comentei com a Márcia que eu dei uma lida, né, para dar uma treinada, né, para chegar e falar que era para uma casa de formação com professores. Sei que chegou na hora, não foi nada do que eu tinha lido, então, tipo, foi tudo improvisado, mas saiu porque era uma coisa que eu já sabia. Mas igual, né, fui lá e falei, pouco, mas falei. Era isso. Muito bom. E isso também pode acontecer, às vezes a gente se prepara e algumas coisas mudam, mas é aquela história, né, gente? Quando a gente está falando daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente vive, não tem muito erro, né, gente? Daquilo que a gente faz todo dia, né? De algo que a gente faz todo dia, que é o nosso trabalho, a forma como a gente ganha a nossa vida. Então, muitas vezes não vai ter problema, porque tem que só falar, a gente tem que só desenvolver o hábito de falar. Porque isso também é comunicação, né? Vão ter formas e formas de a gente falar em grupo, falar com mais calma, falar com mais dados e assim vai, né? Muito bom, Letícia. Muito bom trocar contigo aí mais uma vez. Obrigado pela tua participação. Sempre é muito bom. Demais, gente. Ó, cada vez melhor. Coisa bem boa. Olha lá, gente. Mais alguém quer compartilhar o seu relato, a sua ideia do tema de casa? Mais alguém quer compartilhar aí com os colegas? Vamos lá, gente. Lembrando aqui do relato da Cris no final da última aula, do último encontro, né? Que é sempre bom entrar aqui no grupo e ouvir um pouco das histórias, é sempre confortante, é sempre uma coisa muito confortante a gente participar desse grupo aqui, ouvir um pouco as histórias. A mim é muito, assim, achei muito bonito o que a Cris escreveu. Ó, a Maria das Dores está pedindo a palavra. Por favor, querida, compartilhe conosco. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Que bom. Esses relatos... Não precisa, não. Assim. Esses relatos são muito lindos, né? Tá? Todo mundo... É uma energia tão maravilhosa que chega a gente... Fica assim... A gente fica querendo mais, querendo que se multiplique cada pessoa, cada gesto, querendo que o mundo evolua mesmo, né? São poucas, não são muitas. Eu sei que esses exemplos que estão relatando aqui são poucos, sei que tem mais, acredito que tem mais, principalmente muito a ver essa energia positiva, essa busca por alcançar essa força dentro de cada um e incentivar cada um também a ter uma força dentro de si. Isso é maravilhoso. Então, todas de parabéns, tá, meninas? Continue esse trabalho que é muito lindo. Eu estou muito inspirada nesse projeto todo que vocês estão fazendo aí. Cada gestozinho, é muito lindo. Parabéns todos, tá? Eu trabalho com a agroecológica, trabalho com produção orgânica e trabalho com mulheres quilombolas, trabalho com também agora de Morro Redondo. Eu sou aqui do interior de Morro Redondo, né? Colônia Afonso Pena, fica cidade próxima a Pelotas, Morro Redondo, para quem não conhece. Somos colonos. E a gente agora fazendo uma parceria com o pessoal da prefeitura e com o pessoal da Imater, que sempre tem umas gurias ali muito show de bola. A gente fez o grupo de apoio às mulheres, né? Apoio às mulheres para elas poderem se sentir acolhidas. E desde o início do curso, né? Tanto esse como de fotografia, porque na real é isso, a gente nunca trata só o assunto, só falta. É muitos relatos. São muitas energias querendo ser compartilhadas e a gente desfruta muito dessa energia, né? É muito bom mesmo. E
esse curso de comunicação participativa veio muito a mais até do que eu imaginava, porque veio esses relatos, essas vivências, e nos mostra quão grande é a importância do ouvido falar, do falar, do escutar, né, de interagir com o pessoal, esse encontro aí de outras pessoas. A gente tem que se permitir, vamos nos permitir, né, escutar, falar, vamos nos permitir fazer coisas boas também com nós, seres humanos. Isso é maravilhoso. E esse grupo de mulheres, a gente teve um encontro há, acho que 15 dias atrás, que foi um encontrão, e a gente deixa as mulheres assim bem à vontade. É um momento íntimo, ali tem uma psicóloga, ali tem, mas é um momento que nós achávamos que não ia dar certo. Por quê? Porque na nossa síntese, a gente queria mesmo que elas desabafassem, a gente queria que elas, até por esse momento de pandemia, ficamos muito tudo isolado. Então, estava no momento das mulheres começar a confiar nas próprias mulheres. É um tipo, um núcleo, mas um núcleo mais secreto, um núcleo que a gente, o que escuta ali, a gente deixa, a gente não fala o nome das pessoas, a gente tem uma ética entre esses grupos. Então, elas ficam muito bem à vontade em falar. E a gente fica assim, cada um fala um pouquinho, né? Algo que está incomodando. E é tão incrível que a gente chora tanto de pessoas que contam relatos da vida, que estava trancada assim, que não parece que tu sai de lá com 1000 pesos para trás. Ficou 1000 pesos para trás. É tão psicológico assim, é muito grandioso esses momentos. Que mulheres que relatam que sofreram abuso, elas falam assim, elas começam a sentir energia e começam a desabrochar. Parece assim, que tu é uma psicanálise, mas tu tá ali no meio de 20, 15 mulheres desconhecidas e elas começam a chorar e relatar o que foi passado na vida delas, o que estão angustiando a vida delas, e depois a gente para, a gente chora, a gente se abraça, e que grandioso, né? Essa comunicação participativa faz com que a gente interaja mais com as pessoas. Tire um tempinho para dar tempo a elas também conversar com a gente, né? Olha, é muito grandioso, é um encontro de energia, uma energia boa. Por mais que a gente chore e vê relatos de pessoas que passaram até por drogas, né? Mulheres que viveram na droga, perderam o filho, perderam o caso, perderam família, mulheres com depressão. É uma troca, assim, maravilhosa e grandiosa. Só sabe quem está ali naquele momento. É assim, eu sou grata. Eu sou grata a cada aprendizagem que a gente passa, cada aprendizagem que a gente pode também passar um conhecimento e aprender conhecimento. Então, pessoal, gratidão, gratidão e gratidão. Obrigado, querida Maria das Dores. Que legal isso que você trouxe. Então, vocês organizaram um grupo de apoio às mulheres. Olha que bacana, gente. Tá aí, né, gente, uma coisa extremamente útil, né? Uma coisa extremamente a pensar, né? Grupo de apoio às mulheres, sobretudo em qualquer lugar, né? As mulheres, infelizmente, a sociedade é muito machista, muito... Deixa eu te perguntar, Maria das Dores, como é que foi a organização desse grupo? Você falou que vocês tiveram contato com a prefeitura, vocês têm psicóloga tratando, como é que foi? Conta aí para nós um bocadinho, por favor. Sim, a gente começou a pensar nisso. A Emater, todo ano, ele faz o encontro das mulheres, né? Então, a gente viu uma grande necessidade em cada encontro. As mulheres, elas estavam muito apreensivas e a gente queria... E um encontro só era muito pouco, né? Que as mulheres, elas começavam a se... Nossa, dizia assim, não, eu confiando, a gente está confiando, então vamos desabafar. E cada relato que a gente fazia uma dinâmica ali, de um cordão, né, que é a dinâmica da linha, que a linha vai se para um lado, vai para o outro, e joga para um lado, vai para o outro, né, e a gente começa a falar os pontos o que ela está feliz naquele momento, o que está frustrado.
tem toda essa linha. Então, quando a Emater decidiu, e a gente viu, aí veio a participação do pessoal do CRAS, veio a participação do agente de saúde, veio a participação do pessoal da prefeitura, junto, porque aqui a vice-prefeita, ela é uma mulher, né, Angélica, e tem a irmã que é vereadora, então e tem mulheres vereadoras aqui no Morro Redondo, é o top, né? Então elas se incentivam a ter esse contato, né? Mulher humana tá ali também participando e também relatando, e a gente sentiu na prática essa vontade, não, tem que ter um projeto, né? Até está sendo elaborado esse projeto, para dar apoio às mulheres, para dar apoio à agricultura, para dar apoio. Então, essa das mulheres, a gente fez uma comissão e fizemos uma reunião e cada um ficou querendo também fazer parte, né? Então, hoje nós temos um núcleo, e a Emater faz parte, a Secretaria da Saúde também, a Silvia, faz parte, a prefeitura como representante, a vereadora, que é a irmã da vice-presidente, a vice-prefeita, e foi assim. Tem uma psicóloga que está trabalhando aqui nessa área também, junto com as mulheres, que trabalha muito essa área humana, né? Então, e está dando super. É nova, pessoas de 80 anos lá querem dar seu depoimento, querem relatar, querem dizer o que estão passando, o que não passaram. Até agressão com os próprios maridos, os próprios cônjuges, elas estão relatando o que estão sofrendo. E isso era o ponto onde a gente queria chegar, né? Era esse ponto da mulher, ela está sendo explorada. A gente falar que a mulher, a agressão, ela não é só física. A agressão, ela é verbal, a agressão, ela é... Eu acho que relatar vários tipos de agressão aqui, de todas as formas, né? Até de impedir a mulher de assistir uma reunião, é uma agressão. E esse conteúdo, às vezes as mulheres não estão, por ser mais, tá lá na colônia, tá trabalhando, acha que é normal o marido gritar, acha que é normal o marido mandar ou exigir que a mulher não possa fazer tal coisa. Ah, não, mas é meu marido, eu vou deixar isso, é besteira. Não é besteira. Então, é uma forma de ter um empoderamento feminino, é a forma de se respeitar, de se amar. A gente tem um conteúdo, a pessoa fala muito sobre também o conteúdo sobre o sexo. O sexo não é permitido, não é porque você é mulher dele que você tem que ter relações com ele. O sexo, ele é uma coisa que ele tem que se decidir aos dois. Então, há um desrespeito, há uma certa cautela. Então, assim, é muita coisa que é tratada ali. A gente trata de forma muito humana. E escutando, porque às vezes as pessoas foram criadas daquela forma, ouviram daquela forma, então acha normal. Ah, mas a gente mostra que não é normal, né? A gente tenta explicar, não colocar na cabeça, mas mostrar um pouquinho o que significa, o que está errado, o que está certo. Isso aí fica cada um decidir por conta própria, se está. Mas, tipo, se permita aprender, se permita a dizer se você gostou, se você está se sentindo bem, se permita dizer se você está a favor, o que é que você acha, o que é que você acha que está certo e tal e tal. Aí as pessoas dão seu depoimento, e isso é muito valioso, né? E elas saem de lá com outra cabeça, né? Tem mulheres que saem de lá e dizem, agora meu marido me paga. A gente, ai meu Deus do céu, pronto, vai ter separação, porque elas saem tão danadas, né? Mas isso é muito gostoso, é muito bom. Olha aí, gente, que legal o depoimento da Maria das Dores, ó. Muito querida, sempre compartilhando com a gente. Olha, a energia que a gente troca aqui, gente, é fantástico, porque a gente está tudo na mesma vibração aqui, né, gente? Somos todos aqui da economia solidária, estamos todos nessa busca, né? Vamos ver essa economia solidária como esse grande laboratório, e esse laboratório que faz a gente trocar essas informações para que a gente possa aprender um bocadinho. Olha só que interessante, ó. Tanto a Maria das Dores, quanto da Maria das Dores foi um processo um pouquinho diferente do que o pessoal ali da Letícia, né, da cooperativa. O
pessoal ali da cooperativa está fazendo um curso e aí acabou adaptando uma atividade do curso lá na instituição. Olha que bacana, sensacional, fantástico. A história da Maria dos Dois foi um pouco diferente, então elas tiveram uma ideia, então, apesar a partir de ver a partir de perceber uma demanda, assim, né, de auxiliar as mulheres da região lá, das mulheres serem escutadas, trazer um pouco de voz para as mulheres, etc. Então, ela conseguiu articular com algumas instituições, nomeadamente prefeitura, tem a Emater, outra instituição que ela comentou, né? Então, daí hoje, no grupo, aí, com o suporte da Secretaria de Saúde, consegue psicólogo, consegue não sei o que para participar, e isso tudo engrandece muito o trabalho, gente. Aquela história, gente. Muito desse trabalho nada mais que é muito do que a gente faz aqui no grupo, que é falar. A gente só fala um pouquinho, fala um pouquinho. Cada um de nós aqui fala 5 minutinhos e tá show de bola, né? E muitas vezes é isso, gente. O que a gente tem que fazer só é se organizar, tem que ter uma proatividade nesse sentido de organizar isso, né? De fazer isso acontecer, né? E esse daí era um dos objetivos do exercício, né? Fazer vocês se colocarem nessa posição. Eu vou compartilhar algumas coisinhas que estão escritas ali no chat. Pessoal mandando muito abraço aí, falando bastante da energia, coisa boa. Isso aí. Então, a Grazi, ali da Justa Trama, Grazi, querida, coisa boa te ter aí com a gente. A Grazi comentou assim, nós lá da Justa Trama, Nivense, sempre estamos em comunicação participativa com muitas pessoas, desde clientes até as pessoas que vão para conhecer a cooperativa, como estudantes. Ontem recebemos um grupo de cubanos. Não sei como foi, porque infelizmente estou de atestado e estou escrevendo estou sem voz. Olha só que bacana. Então, a Justa Trama lá também é um lugar que acaba recebendo muita gente, vai muita gente conhecer. Eu mesmo, quando tive, eu já fui conhecer a Justa Trama um dia, por exemplo, né? E hoje estou em colaborador, estou aqui enrolado com vocês bastante. E eu sei que eles recebem, já vi muita gente chegando lá para conhecer também. Então, eles com certeza têm que ter uma maneira já de receber as pessoas, e muitas vezes isso vai acontecendo, né, gente? A pessoa vai desenvolvendo dessa maneira, né? Muito bom, Grazi. Muito obrigado por estar com a gente aqui no curso, compartilhando. Vamos ver o que mais aqui. A Lucileide comentou lá da roda de conversa lá da Letícia. A iniciativa de roda de conversa colabora muito para a atividade superintegradora, conhecer as pessoas que estão ao nosso redor, ainda mais de uma forma tão acolhedora, é algo que enriquece a todos. Muito bom. Deixa eu ver aqui a Maria Angélica da Costa. Em nesse ateliê, conversamos muitos temas, contamos nossas histórias. Muito bom sair e ver que passou coisas com as outras pessoas, né? Depois a Luciane comentou assim, fazer o exercício, se colocar no lugar do outro. Sempre, gente, fazer esse exercício. Ademar, por favor, compartilhe com a gente, Ademar. Não, já só para que, como entraram outras pessoas, você pudesse lembrar de avisar que, então, que não é o último curso. Eu coloquei ali, eu tive, acho que na minha contagem já fosse a 8ª aula que a gente tinha, então talvez é bom você reforçar que ainda tem mais uma aula, né? Tá, não, então vamos momento recadinhos aqui, né? Rapidinho, então, Então, a gente tem mais um encontro ainda semana que vem, porque teve 2 dias que a gente não teve, né? Então, só para dizer, então, que daí na semana que vem a gente vai ter mais um encontro e vai ser sempre bom a gente compartilhar, lembrando, compartilhar sem muita obrigação, né? Vim aqui, a ideia é ser mais uma roda de conversa mesmo, um bate-papo, trocar essas experiências. Lembrar, assinem a lista de presença, mandem, assinem para nós, é importante. Lembra, nós aqui como instituição, né, esse grupo todo, quanto mais, olha, se tem tanta gente gostando dos cursos aí, com certeza, e olha, honestamente, esses encontros, assim, temáticos, assim, eu acho que eles estão sendo de grande valia mesmo. Nossa, para mim está sendo uma experiência incrível estar desenvolvendo esse trabalho com vocês.
e tenho certeza que a gente vai poder aí fazer muitos trabalhos juntos ainda mais no futuro aí, né? Mas sempre lembrando, né, então, ó, quando preenche lá a listinha, preenche a chamada, lembrando também, a gente tem o grupo de fotografia, quem quiser participar, o grupo de fotografia encontra às quartas-feiras, às 3 da tarde, amanhã tem encontro de fotografia, quem quiser participar pode vir também. Então, a ideia é também ser acolhedor lá também, né? Então, a gente, mais alguém quer compartilhar o tema de casa, alguma história de comunicação participativa lá do seu trabalho, alguma oportunidade de comunicação participativa que tenha percebido aí nos últimos dias? Por exemplo, essa história das meninas ali da cooperativa foi, olha, o relato foi sensacional mesmo, porque encaixou bem certinho, né? Pegou uma atividade do curso delas, colocou lá dentro da cooperativa e ajudou todo mundo. Mais alguém quer compartilhar com a gente as suas impressões, as suas iniciativas, o seu exercício, né? Tem bastante gente que não falou ainda, ó. Poderia falar aí. Vão criando coragem, ó. Sempre chega no finalzinho sempre chega uma pessoa que cria uma coragemzinha de falar no final, é sempre bacana também. E lembrando que daí, na semana que vem, a gente vai continuar fazendo esse exercício, né? O tema da semana que vem vai ser o mesmo tema dessa, então, ó, vocês vão observar, e aí, daqui a pouco eu quero que vocês façam também propostas de comunicação também. Por exemplo, né? A gente tem lá na nossa hélice quíntupla, lá tem os exercícios que a gente fez, tem lá vários agentes, daqui a pouco tu pode propor, estou pensando em fazer isso, aquele outro, com determinado segmento lá das pessoas que nos visitam. Por exemplo, né, o pessoal lá da Justiça lá recebeu um grupo de estudantes, um grupo de Cuba. Nossa, daqui a pouco tem a gente vai conversar de outra coisa também depois. Daqui a pouco ter, né, uma atividade para fazer, ter um lugar, fazer um passeio, ter alguém pronto para isso, né? Dentro da nossa instituição, por exemplo, as gurias lá, a Letícia, as gurias já estão fazendo curso lá, que está meio que capacitando elas já para fazer essas atividades também, né? Junto com outras pessoas de uma maneira mais livre. Né? Agora vão fazer encontros uma vez por mês, fazer esse exercício uma vez por mês, muito legal. Mais alguém quer compartilhar com a gente a sua história, as suas impressões, seus sonhos de comunicação participativa? Eu queria só te dar um tema para ti, Jorge. Fala, querida, manda. Não, assim, ó, eu vi tu falar, né, escrevendo um papelzinho para o que tu vai falar, fazer um planejamento do que tu vai fazer. Eu até hoje não consegui ler o que eu escrevo quando eu vou para um lugar. E outra coisa, tudo o que eu planejo não dá certo. Porque a vida que me planeja, não eu planejo a minha vida. Então, eu quero um tema que tu me organize a minha vida. A Cacilda tá rebelde, Gel. A Cacilda tá muito rebelde. Não tô rebelde. Verdade. Se tu escreve alguma coisa, se eu escrevo alguma coisa, eu vou... Chega na hora, eu não consigo nem ler. Vai saindo aquilo dentro de mim. O que eu escrevi não sai nada. E outra coisa, se eu me planejo, eu já tentei fazer várias vezes. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Não é? Quando eu saio para fazer isso, uma pessoa me liga e diz, eu quero que tu venha aqui fazer isso. Eu tenho que ir lá em tal lugar, tu me leva. Assim, daí eu não faço nada do que eu planejo. Entende? Daí... Boa, boa. Não, ó, gente, a gente tem que fazer um planejamentozinho de leve, de que seja, assim, né? Tentar devagarinho, se organizar um pouco, mas pronto, né? Vamos devagarinho que a gente vai se organizando aí e vai aprendendo a desenvolver. Gente, mais alguém quer compartilhar as suas experiências de comunicação participativa, de
visualização de comunicações participativas, né? Daqui a pouco tu olhou ali na tua hélice quíntupla ali, daí tem por exemplo, as gurias que vão fazer o encontro mensal delas, daqui a pouco pode começar a pensar como é que vai ser esse encontro mensal, daqui a pouco pode falar com alguns parceiros, de conseguir fazer, não sei, né, trazer convidados para fazer uma pequena apresentação, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente tá com, a gente tem alguns minutinhos ainda, gente, até as 9, ó, tem 7 minutinhos ainda, ó. Se alguém quiser compartilhar mais um pouco, e sempre lembrando, ó, esse é um exercício que ele não termina nunca, sempre se propondo, né? Lembrando que na economia solidária a gente tem que exercitar a democracia, exercitar trabalho coletivo, exercitar a coletividade, usar ferramentas que exercitem, que nos ajudem a exercitar a coletividade e nos ajudem a entender melhor a coletividade. Então, ó, para a semana que vem, a gente vai continuar pensando meios de comunicação participativa dentro do nosso universo, dentro do nosso grupo de trabalho, dentro da nossa iniciativa. Pensar opções de comunicação a curto prazo, a médio prazo, coisas que a gente pode fazer automaticamente, coisas que a gente já pode mais ou menos estar engatilhado. Alguns atores que a gente tenha perdido contato, por exemplo, de retomar. Acho que isso é uma coisa também boa a pensar. Nossa, gente, sempre muito boa a nossa troca aqui, sempre gratificante essa troca de trabalho que a gente tem aqui. Ó. Gente, mais alguém quer compartilhar alguma história? Ó, a Letícia estava com vergonha de falar, depois foi falar e falou super bem, falou um monte de coisa. Ó. Mais alguém aí, ó, compartilhe a sua história. Vamos exercitar o direito de fala aí, gente. Eu só tenho a agradecer, tá maravilhosa essa live. Eu queria sair daqui, só escutar e não conseguia. Que ficar aqui agora, estou até agora aqui, tem um monte de coisa para fazer, viu? E não estou fazendo. Mas, daí já vi. Mas está muito bom. Muito obrigada. A companhia de todo mundo, assim, tá maravilhosa essa live. Muito bem, querido. Obrigado. Obrigado a você pela companhia. Sempre lembrando, né, gente, ó, nós aqui da Unisol, então, a gente tem alguns cursos que estão rolando aí, tem vários cursos acontecendo, se informe, falem com o pessoal. É muito boa essa oportunidade que a Unisol dá essas pequenas formações para nos capacitar cada vez mais, né? E lembrando lá, então, da nossa plenária no fim de semana, e olha, gente, foi muito bom ver o pessoal lá, foi muito bom ver vários assuntos que a gente conversou já nas nossas aulas, ver o pessoal debatendo lá. Foi muito legal mesmo, foi um belíssimo exercício democrático, assim, olha, muito bom mesmo. Então, ó, gente, temos aí mais uns minutinhos ainda, se alguém quiser compartilhar alguma história, algum pensamento de comunicação participativa, alguma ideia de comunicação participativa. Então, ó, o pessoal está mais caladinho hoje, então daqui a pouquinho a gente pode começar já a se encaminhar para o final. Lembrando, ó, vocês vão ter mais uma semana, então, ó, gente, façam esse exercício, ó, abram lá a hélice quíntupla, aquela que vocês preencheram, cada um da iniciativa de vocês, olhem para a hélice quíntupla, visualizem parceiros, visualizem alianças novas que podem acontecer, parcerias novas, novos projetos, sempre usando como exemplo hoje das gurias, né, que a partir de agora vão ter um encontro mensal ali, ó, de intercâmbio. Olha que legal, gente. Pode criar grupos de trabalho, GT, né, que chama, que o pessoal usa muito, né, esse nome, né, o GT, o grupo de trabalho, né, pode criar grupos de trabalho para organizar encontros, etc. E aí, gente, ó, na semana que vem, então, a gente vai conversar mais um pouco, eu tenho certeza que, ó, quem não falou hoje, vai falar semana que vem, ó, quem não falou vai ter que falar semana que vem, e quem falou vai poder falar mais um pouquinho, né, também, não tem problema. Tenho certeza que até lá, até semana que vem, enquanto as coisas vão acontecer, tenho certeza que vocês vão vivenciar outras coisas, vão ver outras coisas também,
E eu acredito muito nisso, assim, ó. Eu acho esses depoimentos daqui tão potentes, gente. E eu já comentei com vocês, às vezes eu até custa dormir depois, e 9 horas é um horário tarde para mim, já ir dormir, ó. E às vezes eu custa dormir depois, eu fico muitas vezes pensando tudo que a gente conversa aqui, que é tudo tão bacana. Tem muitas coisas muito inspiradoras que fazem a gente pensar, né? Então, vamos tentar aí passar essa semana toda pensando mais um pouquinho, então, lembrando dos depoimentos dos colegas na nossa troca de hoje e tentando visualizar novas formas de comunicação participativa, como melhorar a sua comunicação participativa, ou daqui a um pouco onde é que está vendo que pode estar acontecendo uma oportunidade de um contato bom com alguém. Então, aqui, ó, a Maria Angélica, aqui, ó, que pena que não pude ir a Porto Alegre conhecê-los. Vamos ter oportunidades, Maria Angélica, nem se preocupa aí, teremos oportunidades. Porque, olha, foi muito bom, e como a gente conversou já, né, aqui no nosso grupo mesmo, quando a gente fez o exercício do Crazy 8, apareceu muito ali que o pessoal está muito sedento, assim, por encontros presenciais, né? O pessoal está com saudade disso, né? E a gente se encontrou ali, nossa, foi realmente mágico, assim, foi muito bacana mesmo. E legal, o pessoal chega trabalhando e o pessoal nem se reconheceu, só todo mundo trabalhando ali e nem tinha se reconhecido, só foram conversar lá no meio da tarde, quase. Isso também é legal, que mostra que o pessoal está bem comprometido com o trabalho, está bem comprometido com as obrigações ali, né? Então, então, semana que vem, nosso último encontro da comunicação participativa. Elaborem mais alguns causos aqui para nós. Tentem perceber no entorno de vocês oportunidades de melhorar, oportunidades de acolher, oportunidades de conhecer, de abrir portas, de parcerias. E vamos lá, gente. Vamos todo mundo se fortalecendo aí devagarinho. E olha, agradeço muito a presença e o compartilho de todos e podemos encerrar, né, Mário? Fechamos aí mais um encontro. Muito obrigado, gente. Ótimo. Então, até terça-feira, gente, não esqueça, também no grupo está lá a lista de presença, preencha. E vamos para a próxima. Né? Eu vou lançar um desafio em termos de comunicação. Não sou o professor, é o Gel, mas se a gente tivesse um tempo, Gel, para cada um trazer uma mensagem, entende, para o grupo. Mensagem, assim. Pode ser um ditado, pode ser uma frase, eu acho que era legal, alguma coisa assim. Semana que vem, aquele encerramento? Sim, para o encerramento, né? Vai ideia, nossa, também já, ó. Pode ser um pensamento, entende? Qualquer coisa que a gente Ótimo, uma adoro. coisa curta, mas que, né, fosse legal. Então, temos dois temas de casa, então, ó. O primeiro tema de casa, então, vou lá trazer alguma história de comunicação participativa, alguma coisa, e o segundo tema de casa, então, é trazer uma frase, um pensamento inspirador, um pensamento que você acha que vai ser legal de compartilhar. Pode ser uma frase curta, pode ser um textinho pequenininho, pode ser um parágrafo, fique à vontade, compartilhe e pronto, né? A gente conversou até um bocadinho aqui, né? Como essa troca cultural, né, ela é importante. Então, a gente vai fazer uma pequena troca cultural aqui também, né, no nosso grupo, ó. Então, vamos lá buscar um pensamento, uma frase. Teve alguém que levantou a mãozinha agora que eu vi aqui, mas desapareceu. Não sei se a pessoa quer comentar. Bueno,